Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada à Rua João Pecne, número 537, no município de Poá, São Paulo. Que alegria recebê-los ao som desta música belíssima que nos fala das características ternas, amorosas da Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré e vou, antes de iniciar a atividade hoje, que está ligada à breve leitura e comentário de 3 obras da doutrina espírita. A primeira, Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e depois 2 obras da codificação, quer sejam o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Meus amigos, vamos então dar alguns recados sobre o funcionamento da nossa casa. Nós temos atividades presenciais e atividades virtuais. As atividades virtuais acontecem todos os dias, sempre às 18 horas, na hora da Ave Maria, pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Já as atividades presenciais são 4. Então vamos lá. Quarta-feira, às 20 horas, das 20 às 20h30, nós temos uma palestra seguida de passe. Então, neste curto espaço de tempo, 30 minutos, nós teremos a palestra e o passe. Bem no meio da semana, na quarta-feira, uma bênção podermos nos reenergizar com uma palestra, entrar na Casa Espírita Maria de Nazaré. Toda casa espírita, e como todo templo religioso, tem todo um preparo, e quando nós nele adentramos, nos sentimos mais serenos, nos sentimos mais fortalecidos. Na quinta-feira, das 15 às 16, nós temos estudo de algumas obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e o livro Pão Nosso, também de autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Na sexta-feira, temos uma palestra sobre o Evangelho. Então, é das 19 horas a umas 19h40 no máximo. No domingo, temos palestras já não direcionadas exatamente para o Evangelho. São temas variados, sempre voltados para a família e de interesse de todos. E essa palestra vai das 9 às 10 da manhã. Além das atividades presenciais, temos uma que é privativa, ela não é aberta ao público, que é a de assistência espiritual, de desobsessão, onde ela é voltada para os trabalhadores, os médiuns da casa, mas quem tiver uma necessidade muito grande de fazer um tratamento, pode nos procurar às segundas-feiras, às 18h30, procurando por João Firmino, que dará todas as orientações necessárias acerca do tratamento que será indicado para cada assistido. Bem, essas são as atividades da casa. Nós temos também 2 campanhas. A campanha de Fraternidade Alta de Souza, que inclusive acontecerá amanhã, que é o 2º sábado do mês de outubro. E esta campanha acontece mensalmente, sempre no 2º sábado de cada mês. Então é amanhã, entre 15 e 16h30, estaremos recebendo as doações, mantimentos, produtos de higiene e limpeza. Então, João Firmino e, salvo engano, Emily estarão lá para receber as doações. Com essas doações ofertadas por corações generosos,
nós conseguimos no domingo montar as cestas básicas e na segunda-feira darmos a possibilidade das famílias irem lá retirar a cesta mensal. E a outra campanha que nós temos é a campanha do livro espírita. Nós estamos arrecadando, estamos recebendo doações de livros espíritas, porque a nossa intenção é fazer uma feira do livro espírita no mês de novembro, no próximo mês. Então, nesta ocasião, os livros serão vendidos a preços muito baixos, simbólicos, como eu sempre digo, 5, 3, 2 reais. A nossa intenção é justamente que as pessoas consigam levar para casa uma obra espírita. E sempre é oportuno reiterar que ao lermos uma obra espírita com interesse, com boa vontade, nos colocamos em conexão com o seu autor espiritual. Então, mãos à obra. Vamos ler, porque quem lê sabe mais, já diziam os antigos. Meus amigos, recados dados, vamos então agora para a nossa prece. E a nossa prece é conjunta. Eu peço então a colaboração de todos vocês. Vamos unir o nosso coração, os nossos pensamentos, na alegria de estarmos juntos e fechando os olhos, vamos mentalizando Jesus, nosso Divino Mestre Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então dar início ao nosso breve estudo das obras espíritas. Então, o primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida. E são 180 mensagens. Nós escolhemos para hoje a lição, a mensagem de número 130, cujo título é Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, 2 Coríntios 7:10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é o caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano de soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos do esforço para as novas edificações do destino. Tristeza é o título da nossa mensagem de hoje. Curioso como Emmanuel discorre
sobre o fato de termos dois tipos de tristeza. A tristeza para Deus, aquela do nosso progresso intelectual, moral e espiritual, e a tristeza para o mundo. E ele vai discorrendo, dizendo que há pessoas tristes porque não conseguiram amealhar a fortuna, porque não conseguiram ter cargos, não é? Ter cargos de destaque na sociedade, queriam fama, poder, riqueza. E, inclusive, aqueles que lamentam, que ficam tristes porque queriam fazer o mal e não tiveram oportunidade de fazê-lo. Mas essa é a tristeza para o mundo, porque é voltada para a materialidade, não é voltada para as coisas do espírito, não é voltada para as aquisições eternas do espírito imortal. Então, qual é a tristeza que é, vamos dizer assim, saudável para o espírito? É a tristeza onde nós nos reconhecemos que falhamos. Por exemplo, num determinado momento, passa uma oportunidade de praticarmos a caridade e nós deixamos ir essa oportunidade. Logo em seguida, se nós já estamos no caminho de nos avaliarmos, de fazermos esforços para nos reformarmos intimamente, nós vamos nos arrepender. E toda vez que nos arrependemos, há tristeza em nosso coração, porque queríamos ter feito diferente, queríamos ter feito melhor, queríamos ter proporcionado o bem para as outras pessoas, nunca perdendo de vista que ao fazermos o bem para o próximo, é a nós mesmos que igualmente estamos fazendo. Então, essa tristeza de nos arrependermos por deixarmos de ter feito um bem, ela é positiva. Por quê? Porque ela nos leva a nos reformularmos e não repetirmos a mesma atitude. Então, quando tivermos uma nova oportunidade, vamos nos lembrar que deixamos passar da outra vez e desta vez não queremos deixar passar. Então, a tristeza, quando percebemos que estamos falhando, que deixamos a desejar em algum momento, com alguém, em relação a uma situação, alguma coisa, é uma tristeza positiva. Por isso que Paulo diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Porque é uma tristeza de um arrependimento de não ter feito o bem. Entretanto, a tristeza do mundo é aquela que se arrepende por não ter feito o mal, por não ter furtado, por não ter prejudicado alguém. Então, essa tristeza é danosa. Então, que nos conscientizemos, ficarmos tristes por termos falhado e não ter feito bem, não é uma coisa ruim, porque esse arrependimento vai nos levar a uma transformação, a uma renovação. Graças a Deus, esses foram os breves comentários sobre o tema tristeza, contido no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos agora para um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E para hoje, o item selecionado foi o 12 do capítulo 11º. Este capítulo tem por tema amar o próximo como a si mesmo, a máxima do Cristo, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E essa mensagem, na realidade, ela tem por título o egoísmo. E é uma mensagem
o item 12, trazida pelo Espírito Pascal, em 1862, portanto, há 159 anos. Vamos ouvi-la? Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria. Envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Egoísmo. O espírito de Pascal nos falam que se os homens, se os seres humanos, homens, mulheres, se amassem reciprocamente, se importassem uns com os outros, se respeitassem, o mal fugiria espavorido, se sentiria completamente deslocados, porque não encontraria lugar em nossos corações. Entretanto, como o orgulho e o egoísmo, que no dizer de Pascal andam de mãos dadas, esses sentimentos nefastos que ainda se insinuam e continuam a fazer morada na maior parte dos corações humanos, faz com que o mal, ele ainda, neste mundo de expiações e provas, prevaleça. Mas nós sabemos que a caridade é o antídoto do egoísmo. Como disse o Espírito, o egoísmo é a negação da caridade. Portanto, quando nos esforçamos em praticar a caridade material ou moral, nós estamos nos esforçando para expulsar, banir de nossa intimidade o egoísmo, que é um sentimento que nos acompanha há milhares e milhares de anos. Então, a reforma íntima proposta pela doutrina espírita faz com que nos avaliemos e reconheçamos em nós o nível de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúme que ainda habita em nós. Então, se nós sabemos que o antídoto do egoísmo, esta chaga, é a caridade, vamos nos lançar à caridade. A caridade, como eu disse, ela pode ser moral ou ela pode ser material. Hoje, com mais propriedade, a caridade material, deve ser praticada. O desemprego assola
o nosso país, o nosso Brasil. As pessoas estão passando fome. Então, se nós pudermos, se nós temos condição de doar para que o outro sofra menos, façamos. Nós não estamos numa situação menos ruim por acaso. Não. Se nós temos condições, vamos lançar mão de todas as oportunidades para praticar a caridade. Então eu gostaria de comentar aqui que Pascal, nessa frase me chamou a atenção. Ele disse assim: esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Ou seja, quantas vezes nós somos olhados de cima para baixo, somos criticados, somos julgados à guisa de uns infelizes, ou que queremos mostrar que estamos fazendo a caridade. Isso não deve nos turvar o coração e também a nossa visão. Esse Espírito nos fala, Pascal, não dê importância a isso. Aqueles que olham com desdém, porque Deus, em sua justiça, todos os dias separa o joio do trigo. Separa, portanto, aqueles que têm tendência ao bem e aqueles que têm tendência ao mal. De nossa parte, sigamos nos observando. Já não disse um sábio da antiguidade? Conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Mas sempre é tempo de começarmos a fazermos os esforços para entender como nós funcionamos em nossa intimidade. E nunca também é demais recordar que Santo Agostinho, que contribuiu com várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá uma dica preciosa de fazermos essa análise, essa avaliação diária. Antes de dormirmos, afinal, o dia inteiro já passou, vamos nos entregar ao sono do corpo físico e não existe melhor hora para fazermos então este apanhado geral, colocarmos na balança onde acertamos, onde erramos e onde erramos, para termos a oportunidade de já no dia seguinte pedirmos desculpas, nos retratarmos, procurarmos fazer o bem a quem acreditamos ter feito o mal ou se nós nos omitimos. Então, vamos fazer o bem. Queridos amigos, eram então esses comentários sobre o tema egoísmo trazido por dois espíritos aqui no Evangelho. Um é Emmanuel, em 1861, e outro Pascal, 1862, que nós fizemos a leitura e os breves comentários. E agora, queridos irmãos, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, essa obra basilar do Espiritismo. Nós estamos fazendo na sequência e hoje leremos a questão de número 612. Nós ainda estamos no livro 2º, capítulo 11º, falando dos 3 reinos da natureza, que acreditava-se à época ser então somente o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E, claro, o ser humano, pela doutrina espírita, foi colocado como pertencente ao reino hominal ou também chamado reino humano. Nós sabemos que hoje nós temos outros reinos, por exemplo, o reino dos fungos, que não se classificam nem entre os animais, nem entre os vegetais, mas à época nós não tínhamos o conhecimento que a ciência, a tecnologia foi trazendo à medida que a humanidade avançava. Vamos então à questão de número 612.
Kardec indaga aos imortais: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Bem, isso já foi respondido na nossa live anterior, mas vamos ler a resposta que os espíritos nos trazem. Isso seria retrogradar, ir para trás, não é? E o espírito não retrograda, o rio não remonta à nascente. O rio nasce e ele segue sempre para frente, ele não volta para a nascente. Da mesma forma, o espírito, quando atinge o reino humano e só então ele se individualiza, ele passando a fazer parte do reino humano, ele não voltará. Não é concebível, é impraticável que um espírito já dotado de livre-arbítrio e raciocínio anime um corpo de um animal do reino inferior, sem livre-arbítrio e sem raciocínio. Então, isso seria dar força à metempsicose, que os nossos irmãos indianos aceitam, né, postulam que seria possível a transmigração da alma de um homem para um animal e vice-versa, e nós sabemos que não. O Espiritismo com propriedade nos esclarece. Embora a origem haja uma fusão lá na origem, quando Deus nos criou, não nos criou como homens, mulheres, animais, não nos criou como vegetais, não nos criou prontos. Ele cria o princípio inteligente. Então, meus amigos, não, o espírito não retrograda. Não é possível que um espírito humano possa, numa próxima existência, animar o corpo de um animal do reino inferior. Meus amigos, eram essas as nossas considerações. Estamos chegando aos instantes finais da nossa live. Eu gostaria amorosamente de pedir a todos que depois, tendo um tempinho, que pudessem ir ao YouTube, CEMN Poá, que é o YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Vão lá, deem o seu like, ajudem-nos a impulsionar o nosso canal para que possamos levar o conhecimento, o esclarecimento espírita a mais corações, porque nós sabemos que só a luz do conhecimento, somada à prática do bem, é que fará com que nós nos desvencilhemos das rodas das encarnações sucessivas. Então, se queremos melhorar, se queremos aspirar a um mundo superior, se queremos ser felizes, mais felizes do que já somos, porque quando o nosso coração se enche de gratidão por termos tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, a gratidão realmente nos alegra. Onde existe gratidão, não existe tristeza. Então, meus amigos, se nós queremos evoluir, busquemos o conhecimento, a luz do conhecimento. Queridos amigos, fiquem todos os dias conosco. Todos os dias, às 18 horas, tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Hoje fui eu. Amanhã, sábado e domingo, por enquanto, será a nossa querida Arielle, enquanto o nosso amigo querido Ezequiel não retorna, ele ainda está convalescendo, está se recuperando, se fortalecendo para retornar com tudo. Nós estamos aguardando, mas quando ele for retornar, ele já vai dar um toque para a gente e nós avisamos vocês. Então,
Se o Ezequiel retornar semana que vem, ele fará as lives na terça, na quinta e no sábado. Mas caso ele não retorne, nós continuaremos nesse mesmo formato. Segunda-feira e terça serei eu, Vânia. Na quarta, João Firmino. Quinta, Arielle. Sexta sou eu. Sábado e domingo, Arielle. Tá bom, meus amigos? Olha, um ótimo fim de semana. Estamos aí iniciando um feriado prolongado. Quem for viajar, quem for curtir momentos em família, olha, só posso desejar o melhor para vocês. Tudo de bom, que vocês encontrem múltiplas oportunidades de fazer o bem para sermos felizes. Fiquem com Deus, um abraço fraterno e apertado e até a próxima. Tchau, tchau. Encerra por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos abertos à disposição. E também não podemos avançar muito no horário, né? Que eu falo muito, não tem jeito. Ok? Ninguém gostaria de comentar nada? Perfeito. Então, um pouco Professor, foi muito claro, foi muito bom e muito claro. Acho que o senhor trouxe uma linguagem assim bem acessível para todos nós. Que bom. Fico feliz com isso. Eu confesso a vocês que eu tenho que entrar um pouco nessa linguagem e traduzir para mim mesmo, para que eu possa entender. E eu sempre fui nesse princípio, eu tenho que entender para poder explicar, e eu tento, da forma que eu entendi, passar para vocês, né? Então, muito bom, eu fico bastante feliz com isso, que nós tenhamos conseguido passar pelo menos essa parte aí, só reforçando, né? Princípios morais, amor, fé, sempre. E sempre tudo está na mente. A mente cria todos os princípios, o sentimento e a fé em Deus atrai, e a fé realiza e nos direciona. E sempre lembrando, vamos entender aquilo que a gente lê, para que aquilo possa nos proporcionar um ganho cada vez maior. Ok? Então, não tendo novos comentários ou dúvidas, vamos dar por encerrada a aula de hoje, né? E vamos, como sempre, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, que nesse momento, né, nos envolve com o seu manto sagrado, nos permite estarmos juntos, com saúde, na tranquilidade do nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos amigos, os mentores de luz que nos envolvem,
que nos esclarecem, e os nossos mentores, sempre agradecendo muito por essa oportunidade. Assim sendo, encerramos nossa aula com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço o convite por podermos participar e estarmos juntos nesse momento. Que todos tenham uma semana abençoada, uma noite abençoada, e que possamos juntos seguir os caminhos do nosso Mestre Jesus. Muito boa noite a todos.